Como sempre digo, é um grande prazer realmente em estar com vocês aqui. Realmente o nosso canal, o objetivo do nosso canal é realmente fazer com que as pessoas realmente despertem, né? Muitas pessoas ainda precisam realmente despertar. E o que é o despertar? O despertar nada mais é que agir, né? Pensar, levar realmente o raciocínio lógico a funcionar. Essa é a funcionalidade realmente do ser humano. Deixar realmente saber realmente quem ele é, ok? Esse é o objetivo do nosso canal, por isso nós temos trazido realmente alguns vídeos aqui. Hoje nós vamos falar um pouco aqui do episódio de número 21, já tão rápido assim, né? Mas são histórias realmente interessantes realmente, que de fato vocês não devem realmente perder, porque a importância realmente de saber realmente quem realmente vocês são, isso realmente é algo muito importante para a vida de cada ser humano. Então, antes de mais nada, né, dê um like aí no nosso canal, se inscrevam logicamente no canal aí, para que vocês não percam realmente o que está sendo trazido aqui em nosso canal, e para que vocês tomem realmente ciência, tomem proveito, e que a sabedoria realmente chegue realmente à tenda de vocês, chegue realmente ao lar de vocês, chegue realmente ao coração de vocês, né? Esse realmente é o único objetivo realmente do nosso canal, para que vocês realmente comecem realmente a refletir, a pensar um pouco mais. Como eu já falei aqui, muitas das vezes as pessoas chegam a conhecer certas histórias, mas tomam, não é, aquela história como única verdade em sua vida, né? Nós temos falado aqui ao longo do tempo a respeito da mentira e da verdade. Ou seja, da mentira realmente ser uma verdade e da verdade contada ser uma mentira. Será que de fato realmente aquilo que nós sabemos, será que realmente é verdade? Aquilo que nós aprendemos há muitos e muitos e muitos anos atrás, será que realmente isso é verdade? Será que tem um fundamento isso, essa história toda? O que eu digo a vocês é que vocês não parem de procurar, não parem de correr atrás, de saber realmente quem verdadeiramente é o nosso Deus. Citado na Bíblia, né? Lá em Oséias diz assim, desta forma: conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Ou seja, né? Nós temos que dar sequência realmente, e não estagnar, não parar realmente em uma só lógica. Nós temos que buscar realmente por sabedoria em nossas vidas. E a história do capítulo 21 dos Anunnakis, não percam, assistam, vou colocar aqui nas nossas playlists, Facebook também, não deixem de assistir, é muito importante para a vida de vocês, ok? E a história está falando realmente a respeito da mumificação dos mortos. Havia realmente na antiguidade egípcias um certo ritual, onde os seus entes queridos morriam e eles eram mumificados, ok? Isso é uma história bacana, hein? Eles eram mumificados. E há relatos, isso é relatos reais, científicos, provados, ok? Se vocês buscarem aí, vocês vão ver que realmente é real. Há relatos de que múmias de 3.000 anos atrás, são 3.000 anos atrás, tá bom? 3.000 anos atrás, múmias foram encontradas e ainda conseguiram tirar o DNA dessas múmias, totalmente preservado, não só o DNA, mas também a sua vitalidade realmente na totalidade preservada. Mas por que realmente isso aconteceu, né? De fato foi realmente achado realmente algumas múmias realmente de antepassados. Por que isso aconteceu? Porque na época realmente egípcia acreditava-se, né, que fazendo todo esse ritual
esse ser que passou realmente, né, da vida para a morte, ele passaria realmente, como era dito na época egípcia, para o mundo dos mortos. Mas cria-se realmente na época de que os egípcios, eles faziam toda essa manipulação realmente em seus cadáveres, para que um dia eles fossem ser ressuscitados, ok? E na Bíblia também nós temos também uma comparação parecida com essa, né? Onde fala que Cristo Jesus, o Salvador, virá e muitos ressuscitarão. Mas essa de ressuscitar realmente é uma história muito longa já, que vieram de tradições e tradições de outros povos. Então essa crença, ela teve continuidade e está sendo contada também na Bíblia, né? Essa questão. Mas como eu falei, são histórias interessantíssimas que não podem perder de jeito nenhum. São histórias que vai tirar realmente vocês de onde vocês estão. Vão mudar realmente a teologia do seu pensamento. Vão mudar realmente a sua história. Se vocês de fato quiserem realmente conhecer realmente essa história. E é uma história que nos leva realmente a reconhecer que de fato essa história é real, que são as tábuas sumérias, como eu falei, estão sendo provadas e nós vivemos de provas, ok? E a Bíblia, de fato, não tem, de certa forma, a mesma conotação, não tem, de certa forma, a mesma razão que a ciência está tendo, provando algo que aconteceu, ok? Então essa comparação que nós temos colocado aqui em nosso canal. Fala-se também nesse capítulo dos Anunnakis, capítulo 21, a respeito de que Nibiru está voltando, como fala nos fatos sumérios inteiros, nas tábuas sumérias inteiras, fala sobre Nibiru. Nibiru é o planeta dos Anunnakis, onde vivem os Anunnakis, seres extraterrestres. E a história ao longo do tempo tem falado que os Anunnakis, que Nibiru voltará para a Terra, porque isso foi promessa escrita nas tábuas sumérias, que um dia eles voltariam para a Terra. Quando foi que eles estiveram aqui? Quando foi que Nibiru esteve aqui? Na época do dilúvio. Aconteceu todas as catástrofes que aconteceu em nosso planeta, mas não só em nosso planeta, em outros planetas também existentes em nosso sistema solar. E são 8 planetas existentes. 8, 5, 6, 7, 8 planetas existentes. Só que também a ciência também está canalizando realmente um nono um nono planeta existente no sistema solar, e ele apareceu agora. Não tinha-se realmente essa relevância desse nono planeta. Ele apareceu só na época do dilúvio, depois desapareceu. Mas como a história Anunnaki conta que Nibiru, que é o planeta dos Anunnaki, ele entra realmente, a sua órbita entra no nosso sistema solar de char em char, ou seja, 3.600 anos cada char, cada um char, certo? É contada dessa forma na era nibirana, na era dos sumérios, ok? Para vocês entenderem. Então Nibiru está para voltar, e os cientistas não sabem realmente, ou estão realmente apontando realmente todos os seus telescópios, né, gigantesco, né, para esse planeta que apareceu agora em nosso sistema. Mas, como eu disse e digo realmente em todos os meus vídeos, a NASA, a ESA, elas são conceitos de que, se eu vou falar, eu preciso falar, eles escondem dos seres humanos a devida verdade. Eles escondem dos seres humanos. E qual é a verdade? A verdade é que eles realmente sabem. Eles sabem realmente que Nibiru está para voltar. E eles tremem
tremem de medo. Por que eles tremem de medo? Porque a NASA, a ESA e outras constituições mundiais, elas também são parte ou fazem parte realmente da história Anunnaki. Eles são os próprios Anunnakis, só que são realmente pessoas ligadas a Marduk, como eu já falei aqui várias vezes. Não vou contar novamente essa história, para que não se prolongue realmente esse vídeo, ok? Mas vão lá na playlist, vocês vão entender realmente essa história que eu estou contando aqui. De fato, está lá, para que vocês verifiquem realmente, e para que vocês realmente tomem ciência disso. Vocês precisam saber realmente o que está acontecendo. Por isso o nosso canal foi criado, para que as pessoas saibam realmente que Nibiru realmente voltará. E quando ela voltar realmente, nós temos que saber os acontecimentos. E isso já está acontecendo pouco a pouco. Nós temos visto realmente algumas transformações em nosso planeta. Muitas coisas acontecendo, muitos sinais já. E sinais que as tábuas sumérias realmente relatam. Ok? Então, são sinais provados que estão acontecendo para que haja a volta de Nibiru. Nibiru está realmente de fato voltando, e os Anunnakis virão de novo para a Terra, buscar realmente aqueles que creem realmente nos Anunnakis, que creem realmente que eles virão para salvar a humanidade, como a Bíblia também conta que virá Jesus Cristo. Mas como eu estou falando aqui, a questão de uma verdade ser mentira, e de repente a mentira que te contaram, será que não pode ser verdade? Será que realmente não tem um pingo realmente de verdade? Porque realmente, como eu falei, a ESA, a NASA e outras pessoas realmente ligadas a Marduk, ligadas realmente a essa corja realmente, vamos dizer assim, de envenenadores, estão realmente jogando nas mídias algumas inverdades, possivelmente dizendo que são verdades, e as pessoas têm crido realmente nessa substância, nessa constância realmente que está sendo levada à vida das pessoas. Mas e se for realmente verdade? E se for verdade realmente que Nibiru está voltando? E se for verdade realmente que quem virá não será Jesus para salvar o seu povo, mas sim o Messias? Sim, o Messias, como os judeus realmente esperam dele. Os judeus não creem em Jesus Cristo. Eles não têm o Novo Testamento como a Bíblia aqui tem. O livro deles, chamado Torá, tem somente o Velho Testamento. E eles creem realmente em um Messias. Eles não creem nesse Jesus que foi inventado pela Bíblia, que é um Jesus que morreu, que é um Jesus realmente que hoje não está mais e não ressuscitou, como a Bíblia fala, que ressuscitou. E aqui dizendo já, deixando para vocês também, aqui, se vocês quiserem pesquisar, houve em nossa história 25 Jesus, 25, não foi um só não, 25 Jesus, e um deles era filho de Ananias, Jesus filho de Ananias, que 30 anos depois que Jesus nasceu, 30 anos depois, nasceu o filho de Ananias, Jesus. E depois que Jesus morreu, 30 anos depois, ou seja, desde o nascimento de Jesus, 60 anos, ele começou a pregar também da mesma forma que Jesus pregou, e também foi morto da mesma forma que, segundo a história bíblica, que Jesus morreu pelos romanos, ok? E outros Jesus que surgiram ao longo da história. Então, e se for verdade realmente? E se for realmente os Anunnakis voltando para salvar o seu povo? Como a história também Anunnaki diz, nós somos feituras dos Anunnakis. Nós somos imagem e semelhança dos Anunnakis. E se for realmente verdade? Nós temos que investigar. Então é só isso que eu peço. Peço para que vocês realmente investiguem essa história. E que essa história realmente levem a vocês realmente a uma conclusão lógica de tudo. Ok? Desejo a vocês realmente muita sorte e que vocês realmente
realmente uma percepção maior realmente e uma lógica realmente natural, e que vocês aceitem realmente que de repente a verdade que é contada a vocês pode ser uma mentira, e realmente a mentira que é contada como realmente uma mentira não seja realmente essa mentira, e essa mentira seja realmente ou tenha um pingo realmente de verdade.